Como é que vocês estão, meu povo? Tudo em paz, direitinho com vocês? Muita paz no coração de todos vocês. Nossa aula 11, certo? Nossa aula 11. Na última aula, nós falamos sobre o aleitamento materno, a importância dele. Só que a partir daí, as diversas fases do ser humano vão acontecer e a alimentação tem que ser alterada, certo? Disse também que o leite materno deve ser dado à criança no mínimo até os 6 meses de idade e que a partir daí ele continuará sendo oferecido, porém vai ser inserido outros alimentos, ok? Hoje a gente vai falar da nutrição da gestação. Algo muito rápido, nada que com certeza vocês já não conheçam. Acredito que muitos de vocês as meninas já tiveram seus filhos ou possa estar grávida, certo? Então, assim, é muito importante a alimentação durante a gestação, porque vai depender da qualidade do alimento que você ingere, a quantidade de leite que você vai ter para ofertar a seu filho. Então, a alimentação da gestante é fundamental tanto para a sua própria saúde quanto para a da criança. Nessa fase, uma alimentação inadequada pode provocar o nascimento de bebê com baixo peso, retardo do desenvolvimento mental, prematuridade e até mesmo levar à morte. Quantas crianças têm déficit cognitivo por conta de uma má alimentação durante a gestação, que muitas vezes a mulher não dá tanta importância. E aí quem está falando aqui, gente, é uma pessoa que de uma forma bem ignorante, certo? Durante a gestação fez muita besteira. Se eu hoje tivesse a oportunidade de engravidar novamente, pode ter certeza que seria tudo muito diferente. Por quê, Pro? Porque eu comia parecendo uma lontra, parecendo uma vaca, parecendo uma égua. Eu fiquei imensa, fui para 90 e poucos quilos. E isso não é correto. Aquela conversa de dizer assim, olha, a mãe come por 2 é mentira. É mentira. Dá a impressão que você tem alguém lá dentro, parecendo aquele filme do dinossauro, não é a mamãe, não é a mamãe, o filhinho fica lá só pedindo comida e não é assim. Certo? Quem tem condição, seria muito interessante que fizesse o contato com a nutricionista durante a gestação. Olha, se a gente bem soubesse, do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que os alimentos, além de estarem caros, mas existe assim muita forma de plantação inadequada, né? O cultivo desses alimentos estão de forma inadequada e uma nutricionista sempre dá uma luz para a gente, né? Então seria interessante. No caso da gestação, seria imprescindível ter uma nutricionista, porque o nosso ginecologista ele é médico, ele não é nutricionista. Mas o que é que a gente sabe? Que a boa alimentação, uma alimentação sem refrigerante, sem alimentos vazios, é interessante, muita fruta. Como é que agora, eu tenho certeza que vocês já têm condição de falar de uma boa alimentação, falando em fruta, falando em verdura, que a gente sempre falou. Mas que agora você sabe a importância da gente nutrir, a importância do levar para o outro uma alimentação mais saudável, né? Então, durante a gestação, esses alimentos devem ser acrescidos, ou seja, aquela alimentação que você já tinha de forma saudável, certo? Você só faz a complementação. E aquilo que você ingeria de forma inadequada, você aconselha a gestante a não ingerir. Até porque a própria gestação, e aí, gente, aí eu falo assim de cadeirinha, a polifagia, ou seja, o aumento do apetite, aumenta mesmo. Aumenta mesmo. São duas coisas que a mulher prenha tem como ninguém. É fome e sono. Só que a gente, aí entra o pré-natalista, aí entra a nutricionista, vai gerenciar isso. A gente pode encher a barriga? Pode, mas com coisas mais nutritivas.
certo? Então, se você não dá a essa gestante, se você não orienta a uma alimentação saudável, até o óbito da criança pode acontecer, certo? Orientações básicas para a gestante. E aí, gente, olha, eu não sei se é porque eu estou sem paciência, não sei. É aquele negócio, você aconselha, você orienta, você diz, inclusive, por que daquela orientação, quais são os benefícios, talvez nem tanto para ela, mas para o filho. E muitas vezes ela não faz. Ela vai tomar a cervejinha dela, ela vai comer as frituras, ela vai comer os pratos gordurosos, porque ela quer saciar a fome. E ela pode saciar a fome com um alimento, com a salada como essa moça aí está comendo, certo? Mas a gente tem muita resistência da não gestante, que dirá da gestante. Talvez se a gente apele para a questão de dizer que vai ser bom para o filho, talvez ela goste mais. Eu não acredito que vocês tenham assim, a oportunidade, não sei, em saúde coletiva, vocês vão ter contato, né, dentro dos programas do SUS, contato com gestante, aí você, com a experiência da disciplina de nutrição, possa orientar a elas. O ganho de peso ideal depende do estado nutricional anterior à gravidez, isto é, mulheres com pouco peso necessitam ganhar mais peso que mulheres com sobrepeso, lógico. E outra, quando você vai fazer uma avaliação, e isso o próprio ginecologista faz, ele diz a você mais ou menos, pelo menos o meu fez isso, ele dá a você mais ou menos um norte, até quanto você pode engordar, porque aí vai contar o peso do feto, vai contar da placenta, vai contar do líquido amniótico, certo? Vai contar do próprio peso da gestante. Então, é uma avaliação completa. É uma avaliação que você não pode deixar de lado outras coisas. Você, para dizer o peso ideal daquela gestante, vai depender muito do peso atual dela e de todos esses pormenores, esses fatores que eu falei para vocês, né? Ela está carregando um outro ser que tem um peso, ela está carregando uma placenta que tem um peso, um líquido amniótico que tem um peso. Então, tudo isso o médico vai dizer, olha, a ultrassom dá, inclusive, né? O tamanho da placenta, peso da placenta, o peso da criança, como é que chama? Acabei de... Gente, eu estou com a memória péssima, eu acabei de falar. A ultrassom já lhe dá tudo isso, certo? Quem faz isso, na verdade, para vocês terem a oportunidade de fazer isso, eu acho muito difícil. Mas basta que vocês orientem. Você está fazendo pré-natal, dona Maria? A senhora precisa ir. Aí olha as pernas dela, vai ver que às vezes está muito inchada. Tudo isso incentivando a que ela procure um profissional para dar para ela, dizer o que ela tem que comer, o peso que ela está, o peso que ela necessita, para não prejudicar ela mesma. Eu engordei tanto que eu cheguei a ter erisipele. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês. Erisipele. E comia feito um bicho. A moça, a dona de um bar que eu tinha em frente à loja que eu trabalhava, Dona Maria, né? Ela tinha o prato feito, né? Era o mais barato. Eu aí pedia o prato feito. Pronto. Ela mesmo vinha trazer na bandeja, eu sentava, comia. Quando eu terminava de comer e ela vinha buscar o prato, eu dizia, Dona Maria, a senhora tem outro? Eu comia 2 pratos feitos. Ela disse, você não encheu? Não, eu tô com fome. Eu tinha uma senhorinha que vendia acarajé, não sei se ela ainda está lá, Dona Judite, lá de junto do antigo Hospital Couto Maia. E ela tinha um vatapá maravilhoso, um abará sensacional. Aí eu sentava de junto dela e ela começava, me dava o primeiro, me dava o segundo. Eu chegava a comer 5 abarás se me deixasse. Era fome. Aí eu explicava para o pessoal que me criticava muito, que reclamava comigo, que o pessoal adora reclamar comigo. E aí eu digo, gente, eu estou comendo porque eu estou com fome. E era verdade. Como eu nunca tive uma alimentação tão saudável, agora que depois de velho eu estou tentando ver se eu faço isso, é que comer tanto nessa fase, e aí eu engordei absurdamente, fez com que meu filho, ao nascer, ele teve que fazer testes, né? E a propensão para ele ser um futuro diabético como eu é muito grande, porque ele já nasceu com a glicemia alta.
e teve que ficar fazendo o tratamento para poder sair de lá numa boa. Então, são coisas que podem acontecer e que se você diz a essa mãe que ela pode prejudicar o filho, ela tem um senso... Ah, por que a senhora não fez isso? Porque eu era ignorante, minha irmã. Era ignorante, burra. Estou dizendo que se hoje eu engravidasse de novo, seria diferente? A necessidade de consumo de proteínas de alto valor biológico, mineral e vitaminas é maior que é melhor para a gestante do que para a não gestante, fato. A requisição de nutrientes, por que ele chamou a atenção aqui da proteína? Porque você está formando o ser. Ele precisa da proteína para formar seus tecidos. Afinal, a função da proteína a gente já viu, que é a função de formação de tecidos. Então, assim, é necessário a questão das vitaminas para regular. Você está montando, a natureza está montando um ser. Então, você precisa dos nutrientes mais do que nunca. E aí, principalmente, proteína, mineral e as vitaminas. Certo? A orientação nutricional deve ser individualizada sempre, né? Pois, dependendo da fase em que ocorre a gravidez, cada mulher tem necessidades diferentes. E é verdade, se você pegar, tem um manualzinho da gestante do governo, é pelo SUS. Se você for fazer a leitura dele, você vai ver quanta coisa interessante. Para cada trimestre gestacional, você tem um tipo de nutriente mais, por exemplo, nos 3 primeiros meses, o ferro mineral é mais importante, porque é a formação do sistema neurológico. Aí vai aumentando, até chegar no final em que ela completa todos os nutrientes necessários para o ser que ela está para o feto. Então, é muito importante, certo? Então a gente vai ter que estudar muito para orientar. Olha, vou voltar a dizer, vocês não são nutricionistas, certo? Eu não acredito que vocês cheguem a necessitar, foi o que eu disse, a não ser vocês orientarem por uma questão de saber orientar e estar diante de um quadro, aí você já sabe como fazer. Mas a nutricionista vai ter que estar sempre do lado de vocês, do lado que eu digo na mesma instituição, né, para treinar vocês e orientar naquilo que você vai dizer. Então, é importante que isso aconteça, certo? Essa orientação para que você só oriente se tiver certeza. Mas tudo que eu estou acabando de falar aqui, eu acho que não tem nada aqui que vocês assim digam, vige, uma coisa diferente, uma coisa do outro mundo, não é. Eu acho que nós tivemos a oportunidade muito boa de falar dos nutrientes de uma forma muito prolongada, certo? Então, eu acho que vocês estão capacitados para que, se tendo estudado, vocês tenham condição de fazer uma boa orientação. Vocês vão fazer orientação no pré-parto, quando vocês forem para o estágio na maternidade, de saúde da mulher e da criança. E lá, vocês vão orientar a essa parturiente. Antes dela parir, ela precisa ser orientada, porque ali o universo dela, muitas delas, nunca foram a um pré-natalista. Então, na verdade, as orientações que ela poderia ter, se fosse, seriam as orientações que vocês vão dar. Ok? Atenção! É evidente que a saúde, o estado nutricional e os hábitos alimentares da mulher irão se refletir quando da gravidez. Por isso, a equipe de saúde deve estar atenta às diferentes situações encontradas. Cada caso é um caso. Você tem que estar preparado para receber uma mulher que você olha, uma gestante que você olha assim, ela só tem barriga. Quando você vai buscar, quando você vai pesquisar, ela não se alimenta direito. Ela acha que encher barriga, que tomar umas coisas pesadas, falar da questão da cerveja, né, da canja de galinha, isso já é suficiente e não é. Não é. Então, é importante que você conheça a história dessa paciente, para saber até onde você pode ir. Em que muitas vezes ela não quer lhe ouvir, ela prefere ouvir mamãe, né, que já criou 12 filhos e do jeito que ela criou com engrossante vai ser perfeito. Certo? Isso a gente tem que aprender primeiro a respeitar a receptividade dessa paciente, se ela vai ter uma aceitação e você também aprender a respeitar aquilo que ela fala. É besteira como o quê? Muita besteira, mas você tem que aprender a respeitar, certo? Que cada caso é um caso. Então, quando ela lhe conta uma história que mesmo que você ache absurda, tente reestruturar
em cima do absurdo que ela lhe diz, para ela se alimentar melhor. Ok? Bem, a gente sai da gestante e vai para a nutrição na lactação, ou seja, aquela mulher que está amamentando, né? Ela não acabou o ritual dela. Aliás, mãe nunca acaba esse ritual. Mãe é algo assim que é uma tarefa muito difícil, muito difícil. Até porque você está criando seres que, por mais que você cuide, vai ter a sua própria individualidade e que muitas vezes a gente precisa ter paciência para dizer, olha, você está sendo burro, não é assim que se alimenta. Enquanto é criancinha, beleza, porque enquanto está em período de lactação, você está amamentando, tudo que ele precisa está no peito. É só pegar, acomodar direitinho e ele vai se satisfazer com o leite materno. Só a partir dos 6 meses é quando você vai colocar os alimentos artificiais, é que você vai ter que se preocupar em dobro. Porque para o leite materno, ele está ali completo. Tudo que você precisava dar para essa criança, você já está dando. Certo? A gente falou, inclusive, que não existe leite fraco. Existe quantidade de leite. Então, essa fase é de extrema importância para a mulher e a criança, óbvio. Em todos os sentidos, viu, gente? A gente, inclusive, já citou isso aqui. Não é só aí o ato de você amamentar, de você dar o que comer, né? De você saciar a fome de uma criança. Tem toda a questão emocional, a sensibilidade, o contato, que hoje está muito pouco. Gente, muitas vezes existem crianças aí com determinadas reações que é porque não teve esse início tão bonito e tão benéfico para uma criança, certo? Que é algo assim que eu não tenho. Pense em uma pessoa que eu tenho um orgulho muito grande de quando no início, no período da lactação, meu filho foi amamentado até 2 anos e meio. E não foi por falta de conselho para que largasse. Mas eu me sentia bem, eu me sentia orgulhosa por dar a ele um alimento em que eu me preparei de forma antecipada para que esse leite existisse na quantidade que ele quisesse. A amamentação é um processo natural, mas nem todas as mulheres o sentem da mesma forma, e é verdade. E hoje em dia está sendo assim. Na verdade, a mulher não é só com a amamentação, não. A mulher está deixando, né, de ser mulher. Né? A mulher está deixando de perder a sua essência, que é tão bonita. Né? A mulher, essa questão da fragilidade, em uma busca incessante, em uma luta por igualdade, em que essa igualdade é para umas coisas e para outras não, em que a sensibilidade é algo assim, a sensibilidade da mulher, a sensibilidade materna é algo tão assim, tão profundo, não é? Que a gente fica assim, por que se luta tanto para que não dá o peito? Por que se luta tanto para esconder uma gravidez ou para tirar uma criança, fazer um aborto? Ou seja, existem hoje situações em busca de uma vida comercializada, de uma vida que só faz agredir a você. Hoje as pessoas se agridem, não são só entre pessoas, não, entre você e você mesmo. Existe uma agressão que não se atenta para isso, certo? A parada de você parar assim, poxa, pensar na vida, pelo menos na sua vida. Hoje está se perdendo, hoje não tem. A minha turma da manhã, né? Fez no dia do meu aniversário, que eu inclusive quero agradecer a vocês, de coração, por tão pouco tempo que nós tivemos juntos, né, que nós começamos nutrição, e que existiu uma forma de me acarinhar no dia, né, que eu nunca vi chorar tanto como eu chorei pela manhã, né, porque a minha turma fez aquele programa Meet, né, em que, tipo, fazer uma videoconferência, fizeram para mim uma reunião e que eu pensei que não ia passar dali, porque inclusive esse tipo de aplicativo eu sugestionei para eles, porque eu conheci o Meet a semana passada, por incrível que pareça, com uma reunião no meu grupo, né, de leitura do Evangelho. E aí eu sugeri para ela, de poxa, a gente podia fazer essa reunião de meu aniversário para não ficar aqui, né, sem ser uma festinha, e assim eles fizeram. Só que me acordaram às 7 horas da manhã e eu não queria pegar o celular.
E ela aí a menina, a Adriana, chegou e falou, quando eu peguei, ela falou, graças a Deus, porque ela disse que tinha pessoas que iriam trabalhar e me queriam logo cedo. E aí eu vim, levantei de camisola ainda, imagine, né? De camisola e vim para cá. E aí assim que a gente começou a bater papo, cantou os parabéns, aí ela fez assim, em um dado momento, ela mandou que eu descesse para ir ver na porta que tinha alguém para me entregar alguma coisa. E aí me entregou aquela festa na caixa, doces e salgados, pense em coisa gostosa. E isso não é questão por ser a comida, mas é a questão do carinho. E eu nunca passei assim, eu digo nunca porque nós estamos numa pandemia e uma turma favorecer, ter um trabalho que eles tiveram, para mim foi muito gratificante. Então eu passei o dia do meu aniversário com os meus alunos mais uma vez, né? Fazendo para mim as coisas que eu gosto, simples, mas eu gosto, certo? Então, assim, eu queria agradecer vocês, as palavras que vocês me enviaram, porque é muito gratificante para alguém, como profissional, as coisas que eu ouvi, né? E aí, nesse caso dessa reuniãozinha de manhã, a gente começou 7, foi terminar 11 e pouco da manhã. E fomos terminar batendo papo, contando a vida de cada um. Pense naquela coisa da troca, né, de afetividade. Eu ouvi se determinadas situações de alguns, da vida de alguns, certo? Então, essa coisa de pele, nós estamos perdendo. E aqui, gente, não é diferente, não. Amamentar uma criança não é só dar o de comer. Amamentar uma criança é dar carinho a ela. É você sentir alguém que você auxiliou, porque tem o pai também, na formação. E agora ele depende de você agora. Ele agora depende de você mais do que nunca. Por que eu digo só agora? Porque antes ele estava lá no útero só recebendo tudo gratuitamente, sem problema nenhum, e você não tinha tanto trabalho assim, mas agora não. Agora você vai oferecer a ele, muitas vezes, coisas que não foi você que preparou, né? Você vai ter que oferecer a ele alimentos que não vêm de você. E isso, muitas mães, é difícil de entender. Como é gostoso você preparar a refeição de uma criança que está começando a descobrir o alimento que não é o leite, o leite do peito. O gostoso de você preparar a verdura, não botar no vapor, como eu fiz isso, né? As verdurinhas tudo cortadinha, coloca no cuscuzeiro para cozinhar no vapor, tudo isso eu fiz. E fiz com satisfação. Hoje a mulher não quer lavar nem fralda. Hoje a mulher não quer nem engravidar para a barriga e não deformar seu corpo. É uma pena. Talvez, quem sabe agora, depois de toda essa situação, muita coisa mude. Não acredito não, mas existe uma esperança. Fique sabendo, durante a amamentação, a mulher precisa alimentar-se adequadamente, pois seu gasto de energia e perda de outros nutrientes é alto. Principalmente proteína, vitamina D, flúor, cálcio, zinco e ferro. Eu já começo a dizer para vocês que quando você emprenha, a própria progesterona, que é o hormônio da mulher, mas que ele só existe durante a gravidez porque ele é o hormônio mantenedor da gravidez. Só por conta dele, tudo nosso apodrece. Eu chamo de apodrecer. Ou seja, cabelo fica quebradiço, os dentes ficam todos cariados, ficam frágeis, quebra muito facilmente, as unhas ficam uma meleca. Tudo isso quem faz é a progesterona. A constipação se torna presente porque a progesterona diminui a motilidade intestinal. Olha que miséria. Mas você está gerando seu filho. Isso é o mais importante. E aí, por conta disso, você tem que substituir, não, você tem que acrescentar nutrientes para que você não fique... Eu fiquei acabada, arrasada. Até hoje eu tenho reflexo. A minha diabetes foi gestacional, certo? Então, a amamentação se você não se alimenta de forma adequada, você não consegue cultivar nutrientes que você vai passar para o seu filho durante a amamentação. Então, é importante para você e para ele. Quando ele diz aí que a mulher gasto de energia... Gente,
Amamentar, vocês não têm ideia do gasto de energia que é amamentar. Quem lembra aí, né? Quando você termina de amamentar, tanto a criança dorme como você dorme. O amamentar tira de você uma quantidade energética impressionante e você precisa repor, não é? Você está trabalhando para 2. Aí é para 2. O trabalho é para 2. A média de leite produzido, aí é curiosidade, viu, gente? Não precisa decorar nada disso. A média de leite produzido durante os 6 meses de lactação é de 750 ml por dia, quase 1 litro por dia. Imagine, para você ter leite, tem que produzir ele. E essa produção requer gasto energético. Então, você produz, quando você dá, você tem mais gasto de energia. Então, é todo um processo metabólico que exige da mãe. Tira dela energia. Certo? Por isso que, às vezes, eu brinco que engravidar é ter como se fosse um parasita, né? De uma forma bem bucólica. Né? A gente ama de paixão, mas ele tira tudo da gente. E a gente nem se queixa. Ainda sorri. E o gasto energético situa-se em torno de 640 quilocalorias diárias, o que pode representar um acréscimo em sua ingestão calórica diária, caso necessário. Existem mães que precisam. Quando a mãe vai para uma avaliação e o profissional pega uma mulher de baixo peso, ele vai requerer dela uma ingesta alimentar calórica muito maior do que uma outra gestante qualquer, contrária àquela que já está sobrepeso. Entendeu? Porque você sabe que ela vai gastar energia, que ela vai gastar calorias e precisa consumir essa caloria. Na gestação, ganho de peso também relaciona-se com a reserva feita pelo organismo para suprir suas necessidades energéticas durante a produção do leite materno. Que ainda tem isso, a natureza dá um suporte à mãe, né? E em todo instante nós temos suporte de reserva no nosso corpo. Né? O exemplo mais típico, o fígado. O fígado ele reserva a glicose e fornece quando a gente precisa para não desmaiar, para não ter problemas outros com a diabetes, certo? Então, assim como o fígado, outros órgãos, outros mecanismos se faz necessário para fazer uma reserva para que a gente, em uma necessidade, essa reserva seja colocada no nosso organismo, aos poucos. Caso a gestante tenha um aumento de peso adequado, em torno de 11 quilos, necessitará aumentar a sua ingesta calórica, foi o que eu acabei de falar. Em média, 500 quilocalorias ao dia. Ou seja, eu não quero que você lembre de números. Eu quero que você saiba o que ele está dizendo aqui. Uma mulher que acabou de engravidar e só ganhou 11 quilos. Tem gente que ganha até ganha até menos. Então, você já sabe, o profissional já sabe que a ingesta calórica tem que ser maior. Para manter uma amamentação plena, em alguns casos, requerá um atendimento nutricional individualizado, nós já falamos sobre isso, pois o baixo peso pode vir a comprometer o volume de leite produzido. Vou repetir, não existe leite fraco. O que existe é uma quantidade de leite insatisfatória. E necessita orientar para que ela ganhe peso. E aí a gente vai começar a inserir nela alimentos mais hipercalóricos. Atenção! Ao contrário do que muitos acreditam, a qualidade ou composição do leite materno não é prejudicada pelo estado nutricional da gestante. No entanto, a quantidade de leite por ela produzido altera-se caso não ingira uma quantidade ideal de água e outros líquidos, como suco de fruta naturais e leite. Ou seja, quando as nossas avós diziam assim, olha, beba bastante cerveja preta. Não seria a cerveja preta, líquido. Quanto mais líquido você ingerir,
melhor para a gestante. A gestante necessita desse líquido, até para não dar tudo. Repare que todo o processo gestacional está ligado a líquido. Lá dentro do útero está a questão do líquido amniótico. A criança está imersa em líquido. A questão da hidratação da pele, do desgaste orgânico dessa mulher, ela precisa de líquido, certo? O próprio leite, ele precisa de líquido. Tome bastante líquido, muito suco, muito chá, né? A água principalmente, certo? Então, não é a questão da cerveja, é líquido. O ritual os mitos, né? É que fala na cerveja também. O ritual da amamentação tem diferentes dimensões na vida da mulher, sendo influenciado por crenças e tabus. E um deles é o que a cerveja preta e a canjica aumenta a produção do leite. Aí veja o que ele diz. De fato, é para que vocês também não digam, né? Isso acontece muito quando a gente começa a ter mais conhecimento, a gente desfazer das pessoas que viveram lá atrás, dos nossos avós, das nossas mães. Então, de fato, a canjica, como outros alimentos, com idêntica composição nutricional, é um preparo com alto valor calórico e proteico, pois é basicamente composta por leite, milho, açúcar, na realidade, um aporte adequado para quem está amamentando, certo? Então, antigamente, tinha, aqui eu acho que não vai entrar, e não entrou, entrou a canjica, né? Não é canjica, não, é a canja, né? A canja era tipo uma sopa, canja de galinha. A canja de galinha é um alimento, tipo uma sopa, que fazia da gordura da galinha. Não se fazia com óleo de soja, não, certo? Era a gordura da própria galinha que se fazia aquele caldo grosso e dava para a gestante com a ideia de chamar mais leite, certo? A canjica todo mundo conhece, que é de milho, né? Tem muita gente que tem em alguns estados chama de canjica, mas ela como se fosse um mingau. A gente aqui chama de canjica aquela de corte, mas seja em forma semilíquida ou em forma sólida, são alimentos calóricos, são alimentos ricos e que, a depender do quadro daquela gestante, vai ser bom para ela. Não com a intenção de chegar mais leite, mas de nutrir a ela e ela tem a condição de fabricar uma quantidade adequada de leite para sua criança, certo? Atenção, a cerveja preta ou qualquer outra bebida alcoólica não deve ser utilizada na amamentação, pois o álcool nela contido passa para o leite, prejudicando a saúde da criança. E aí eu não sei, quando eu engravidei, sério, a primeira coisa que eu enjoei foi Coca-Cola, porque eu tomava muito mais do que cerveja, e a própria cerveja, certo? E eu fui orientada, inclusive, a que não tomasse nenhum tipo de bebida gaseificante. Não era só a Coca-Cola, não. Era qualquer refrigerante. E eu enjoei realmente. E aí eu partia... Agora também, minha irmã, eu pari em março, né? 12 de março. Foi recente, né? Pleno verão, um calor desgraçado. Pronto, caí em cima do suco e da água. Nunca me arrependi. Eu acho que aí agora você deixa de se preocupar para se preocupar com o filho, é uma obrigação. Se você procurou, é uma obrigação. Sabemos igualmente que algumas substâncias contidas em medicamentos ingeridas pela mãe também pode passar para o leite. Isso, gente, quem vai determinar, quem vai orientar é o médico. Está tomando alguma medicação, mãe? Tô. No caso de alguém que não saiba, né? É só anotar as medicações que o médico, o obstetra ou o ginecologista, desculpe, da unidade que você esteja trabalhando, vai orientar e vai dizer quais são essas medicações que ela não pode tomar e preferencialmente nenhuma. Preferencialmente não se deve tomar nenhum tipo de medicação. Vá puxar. É melhor até que a medicação. Portanto, nada de álcool e drogas. Caso haja necessidade de medicamentos, estes devem ser indicados por orientação médica. Tire o seu da reta. É importante que o profissional correto dê a medicação correta. Quando ele fala que drogas é a medicação. E álcool, nunca.
né? A medicação até você possa ser que você tenha que usar alguma, mas caso contrário, não. Dificilmente você encontra um médico que gosta de dar medicação para gestante, a não ser que haja muita necessidade. Quais são as orientações básicas que a gente deve dar para essa gestante? Estimular a amamentação. Já falamos, acredito, tudo que a gente tinha que falar sobre a amamentação, né? Todos os benefícios que a amamentação causa para a mulher e para a criança, principalmente para a criança. Com relação ao consumo de chocolate, alho, cebola e outros condimentos picantes, não há comprovação científica que provoquem cólicas intestinais nos bebês. Nossas avós diziam muito isso, né? Que é a questão assim de pimenta da cólica. Olha, aqui para nós que ninguém nos ouça, eu sou daquelas que as coisas antigas têm seu valor, certo? Então não há necessidade, você pode comer um chocolate aqui ou outro, mas tem gente que não sabe comer chocolate, aí vai comer mais de 10, vai comer a caixa, certo? O alho, olha, o alho e a cebola é contraindicado até para cachorro, para gato, não pode dar. Então, será que realmente essa falta de comprovação científica é necessário para a gente não dar muita importância? Eu acho que não. Então, assim, pelo menos, se não tiver jeito, alimentar em uma pequena quantidade. Até porque eles são estimulantes. O chocolate é estimulante. A cebola, o alho é picante, certo? E pode trazer transtornos. Então, o ideal é que você fale na diminuição desses alimentos. Basicamente, quais as necessidades da mulher que amamenta? Um ambiente tranquilo para amamentar. Quando está no seu quarto, bem ventilado, ouvindo uma música, né, uma baixinha. Ou seja, você vai sugestionar. O ambiente para ser tranquilo não precisa ter música. Basta que não tenha muito barulho, que você não fique consumida, nada disso. Então, ambiente tranquilo. Então, relaxar no seu quarto, deixar que o ventinho entre, bote uma música, né, relaxante e vá amamentar seu filho. Ele vai amar, né? Eu conheci uma criatura, conheci não de frequentar a casa, nem de ser amiga do não. Ela tomava banho junto com a criança e ali aproveitava para amamentar. Eu achava aquilo lindérrimo, mas como eu não tinha uma banheira, ela tinha, mas eu não tinha, mas eu sentia inveja de querer fazer a mesma coisa, certo? É o que? É um ambiente tranquilo, é um horário abençoado para você e para sua criança. Uma alimentação equilibrada, acrescida de vitaminas e minerais, como frutas e hortaliças, e de fontes proteicas de boa qualidade, como leite e carne vermelha magra. Ou seja, ele está exemplificando o que seria uma alimentação equilibrada, e a gente já falou sobre isso. A alimentação equilibrada é em toda situação do ser, mas aqui há a responsabilidade com a formação de um. Maior ingestão de líquidos e água. Já falamos o benefício para o quantitativo, para o aumento do volume do leite. Evitar consumir grandes quantidades de calorias vazias, bombom, doce, bem como ficar longos períodos sem se alimentar ou fazer dietas com muitas restrições alimentares sem a orientação de profissional especializado. Gente, a gente deixa de se cuidar para cuidar do nosso filho, certo? Então, assim, fazer regime na gestação, onde existe isso? Não é regime. Você vai se alimentar de forma correta, é diferente. Você está fazendo dieta? Não, eu estou grávida. Porque você só come salada. As pessoas acham que comer salada é para quem faz dieta. É incrível esse tipo de pensamento em pleno século XXI, aonde requerer uma alimentação saudável inclui uma boa salada, né? E a pessoa fica assustada, não entende o quanto isso é importante, certo? Aí agora a gente sai lactação e entra
na fase da nutrição na infância. Oh, coisa gostosa! Gente, para quem já pariu, é a fase mais gostosa que se tem. Porque você vai começar a colocar alimentos artificiais e o preparar, o favorecer a criança. Agora, uma coisa eu digo que é uma grande mentira. A criança, o adulto é aquilo que foi na infância, é mentira. Ele está querendo dizer assim, se você acostuma a sua criança a comer alimentos saudáveis, ele vai continuar fazendo isso e é mentira. Digo isso por experiência própria. Meu filho comeu da abóbora ao quiabo. E hoje ele só come merda, só come cocô. Só come porcaria. Claro que a gente come também, mas não para matar a fome como esses. É problema de adolescência. O adolescente, ele é burro e não percebe. Ele tem uma inteligência limitada. Porque ele acha soberano. Mas vamos voltar para a nossa infância. A gente já vai chegar em adolescência na próxima semana. Então, uma adequada nutrição na infância é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança, o famoso CD. Crescimento e C maiúsculo, D maiúsculo. É crescimento e desenvolvimento da criança, prevenindo concomitantemente várias doenças na fase adulta, e é verdade. Se o filho de uma senhora direita do meu filho tem a resistência que ele tem hoje, dê graças a Deus a alimentação que ele teve, tanto no período de lactação, quanto no período da infância. Então, assim, você às vezes, depende de você uma qualidade alimentar do seu filho. Até onde você pode atuar, você atua. Certo? Então, na fase adulta, você está livre de algumas doenças e isso faz muito, boa parte da origem é da alimentação lá de trás. Bem, então, essa alimentação após o leite materno, depois eu leio direitinho. A gente já sabe que o leite materno tem que ser dado no mínimo até 6 meses de vida. Alguns livros dizem 4, que aqui ainda tem 4 a 6 meses, que foi retirado, copiado e colado, mas até 6 meses, no mínimo, para só ser o leite materno. Pronto. Quando você termina o leite materno, nos 3 primeiros meses, ou seja, você deu leite até os 6 meses. Então, dos 6 meses até o 9º mês, as frutas é o primeiro alimento que entra para essa criança. São as frutas. Depois do 9 até os 12 meses, as verduras. E só a partir de 1 ano que você começa o que o pessoal chama de comida de panela. Ou seja, a comida de cocção. E outra, mesmo sendo fruta, mesmo sendo verdura, tem que saber qual é a fruta que pode dar, qual é a verdura que pode dar. E quando você entra no famoso alimento de panela, você tem que saber que existem coisas que não precisam nem ser ditas aqui em sala de disciplina de nutrição. Sem condimento, sem gordura animal, né? Sem excessos. É importante para essa criança, né? E adaptando paulatinamente, não é dado tudo de vez. Se alguém já pegou uma criança com um pedacinho de carne na mão, ela chupa até ficar branca. É gostoso, ela gosta realmente. Mas aí você, irresponsável, seu filho com 9 meses ainda, com 6 meses, pega uma batatinha frita e dá para essa criança chupar, porque ela nem tem dente ainda. Ela aí começa a chupar a batatinha frita porque é gostosa. E aí você vai trazer sérios prejuízos para essa criança e preferências outras que vai prejudicar a vida futura dela. Então, o alimento ideal para o bebê até os 4 ou 6 primeiros meses de vida é o leite materno, que contém os nutrientes para o seu crescimento adequado. Fato, já falamos sobre isso. A partir do 6º mês, é fundamental introduzir novos alimentos ao bebê. Papinha, e aí você vai ter, nos 3 primeiros meses, depois do seu até o 9 meses, as frutas raspadinhas, né? Machucada, né? E tem gente, não estou criticando, os famosos potinhos Nestlé, que eu amava, era doida para chegar à fase de eu dar esse potinho, e graças a Deus eu não dei.
Porque ali pode ser maravilhoso, uma marca excelente, mas ali tem o quê? Conservante químico. Então você está nada mais protegendo o seu filho. O que você vai achar ali no potinho? Você vai achar nas frutas inicialmente, depois nas verduras, todas machucadinhas, dando com paciência para ele demorar mastigando, né? E engolindo. Porque para dar comida a uma criança na fase de lactente, né? A gente precisa ter paciência, né? A partir do 6º mês, é fundamental introduzir novos alimentos ao bebê, como a papinha, sopinha, fruta ralada e ou amassadas, por exemplo. Mesmo que ainda... acho que eu escrevi alguma coisa errada. Mesmo que ainda... sim, deve ser... eu acho que eu devo ter escrito errado. Desde que ainda amamente. Foi o que eu disse. A amamentação, necessariamente, não precisa estar cerrada e cravada até 6 meses. Mas, a partir dos 6 meses, a alimentação artificial vai entrar, mesmo que ainda esteja sendo amamentado, certo? Isso o colocará numa nova etapa alimentar e lhe possibilitará melhor crescimento, certo? Ele está crescendo e o leite materno sozinho, a partir dos 6 meses, não contém como é que chama? O que ele requisita para o seu crescimento. Então, você vai continuar dando leite materno, mas acrescentando, inclusive, outros nutrientes que até então ele não tinha capacidade de metabolizar, mas que agora ele já tem. Agora, isso a pediatra, porque, claro, você, a partir da hora que você pariu, automaticamente você vai ter uma pediatra que vai lhe ajudar como ninguém. Perfeito. Esta adaptação gradual é importante para que ao final do 1º ano de vida a criança tenha experimentado grandes variedades de alimentos, né? E aí, lá na frente, ele começa a fazer as escolhas, certo? Mas é imprescindível que você ofereça para que ele até veja o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. Ele já vai ter aquela, ou aceita ou não aceita, ou então cospe todo na sua cara. A alimentação nas fases subsequentes deve considerar o processo de crescimento e os fatores que influenciam. Se a criança não receber uma alimentação adequada, não desenvolverá todo o seu potencial genético e não precisa de nutricionista nesse ponto. Você precisa de uma boa pediatra. Ela vai estar lá com a curva de crescimento, avaliando todas as fases dela e dizendo o que é que você tem que inserir com maior quantidade para essa criança. Vale destacar que os 7 primeiros anos de vida, por isso que eu destaquei aí, são decisivos para a formação dos hábitos alimentares saudáveis. Ou seja, durante os 7 primeiros anos de vida, e aí a gente tem como parceira hoje, graças a Deus, desde a época que eu pari, as escolas, né? O compartilhamento, aquela questão de que... eu tinha um coleguinha do meu filho que ele ia no braço da mãe, com a mamadeira ainda chegando na escola. Então ele chegava, Rafael é o nome dele, ele ia assim, parecendo um ratinho encangado nela e a mamadeira na mão. Isso com 3 anos de idade, que meu filho começou a ir para a escola aos 3 anos de idade. E isso não foi adiante por muito tempo, porque ele começou a perceber, quando ele chegava na sala, ou ao chegar à escola, ele não tinha coleguinhas que vinham dessa forma, no braço, às vezes até no braço até que vinha, mas tomando uma madeira, e você sabe que criança é cruel. Começa a fazer, hoje chama-se bullying, mas naquela época é uma realidade natural de toda criança. Ela começa a fazer uma gozação e tanta, e aí ele que não queria ficar por baixo, o que é que ele fazia? Começou a deixar a mamadeira de lado. Então essa convivência, as nossas escolas, ou seja, a boa escola, ela é uma parceira muito boa. Certo? Então, os 7 primeiros anos de vida são decisivos para a formação dos hábitos alimentares saudáveis. É onde a gente vai aproveitar. Mas eu estou lhe dizendo que eu não acredito muito nisso, não. Viu? Você segue, vai dando, ele vai. Enquanto você pode dar o alimento sem a escolha dele, ele come até pedra. Depois começa a escolher, né? Estímulos externos à família, como escola, contato com outras crianças
e meios de comunicação podem influenciar bastante a seleção e aceitação da alimentação. Eu tiraria os meios de comunicação, porque às vezes a televisão ela não incentiva. E hoje, então, o que a gente menos tem na televisão, na nossa programação, são programas infantis, que antigamente tinha. Quem for da minha idade, se tiver alguém da minha idade aí, tiver seus 40 anos em diante, vai lembrar de alguns programas que faziam esse incentivo. Vila Sésamo, a própria Xuxa, né? No início, né? Você tinha Carrossel, né? Ou seja, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ave Maria, era fantástico. Como se falava de comida. E falava de comida de uma forma muito prazerosa, em que havia a plantação. Plantava-se, colhia-se e fazia o alimento. A tia Anastácia fazia os bolos com aquilo que tinha lá no quintal. Ou seja, a criança ia vendo aquilo e ia pedindo. Hoje, você aprende tudo, o Google ensina, né? Basta ela botar. E não se engane que ela não vai botar nenhum brócolis, nem couve-flor, nem nenhuma verdura, nem fruta, né? Ela vai botar outros acessórios eletrônicos. Vamos lá. Pronto, chegamos na fase chata, purgante. A fase escolar. Vige, é a fase que a criança começa a enjoar, começa a selecionar. E a escola ainda continua sendo a parceira, certo? Porque ela começa a ver outros colegas. E em algumas escolas, principalmente escola do governo, a gente não está falando da escola particular, ela distribui a merenda escolar. E na merenda escolar vai aquilo que é saudável, aquilo que é selecionado pela nutricionista. Então, a partir dessa idade, 7 anos, as crianças começam a perceber de forma limitada, evidentemente, que os alimentos nutritivos têm efeito positivo no crescimento e saúde. Ou seja, ela tem essa noção muito pequena, porque ela se alimenta mais de acordo com a sua preferência, né? Nesta fase, a escola tem papel significativo na formação alimentar, seja de maneira benéfica, orientando sobre o assunto e oferecendo alimentos saudáveis, seja de modo danoso pela oferta inadequada da alimentação, certo? Ou seja, quando ele fala alimentos saudáveis, seja de modo danoso, certo? Ou seja, a escola oferta, seria mais ou menos isso, a escola oferta, mas não no quantitativo adequado, certo? Aqueles alunos que passam o dia todo nas escolas, e a gente tem muitas escolas assim, ele ainda consegue compactuar com um quantitativo de alimentos saudáveis de forma adequada para ele. Mas nem sempre é assim. É isso que ele fala, que às vezes de forma danosa, pela oferta inadequada da alimentação, ou seja, a quantidade de alimento que oferece essa criança. Existem crianças, inclusive, que vão para a escola só por conta do alimento. Existem famílias que, hoje então, com essa questão da pandemia, coloca-se a criança, quando a escola retornar, muitas vezes o dia todo na escola só por conta do alimento. Isso é triste, mas é uma grande verdade. E aí ele está colocando merenda escolar. Deixa eu ver aqui. A merenda escolar. Como de grande importância. E não é ruim a alimentação não, viu? E às vezes até que a gente fala em merenda escolar, e aí você está vendo aí arroz, feijão, salada, é a merenda. Muitas crianças dessas aí, é a única alimentação no dia que ela tem. Então, a merenda escolar oferecida nas escolas públicas objetiva melhorar e ou manter hábitos alimentares saudáveis, além de oferecer uma complementação alimentar. Ou seja, a merenda escolar não é só para encher barriga, é para cultivar a qualidade de vida dessas crianças para que elas sejam futuros alunos com a saúde melhor. A merenda escolar serve para melhorar a condição da cabeça, do QI, do aprendizado. Tudo isso nós devemos à merenda escolar, que muitas vezes a gente ouve reportagem e não dá muita importância,
né? Mas para quem está lá, muitas vezes, nesse horário, é a única alimentação que ele tem, porque depois daí ele vai para casa, já vai com a barriguinha cheia. Por outro lado, escolas que mantêm cantinas cujos alimentos são industrializados e de calorias vazias não oferecem opções saudáveis para as crianças em idade escolar. Isso é verdade, né? A cantina é a praticidade e o ganho do dinheiro. Só que hoje, graças a Deus, existem escolas que alguns alimentos não são oferecidos. Ela vai vender a merenda, ela vai ter uma merenda lá, uma quantidade de merenda industrializada grande, porém, algumas coisas ela não vão colocar. Então, ela vai deixar de oferecer o hambúrguer, ela vai deixar de oferecer a batata frita, certo? Ela vai deixar de oferecer esses alimentos vazios, não vai ter o chiclete. Ou seja, ela vai vender algo um pouco melhor. Mas vou dizer uma coisa para vocês, nada se compara, nada se iguala à questão da merenda escolar, que é de instituição pública, certo? A instituição privada não tem um tipo de merenda escolar como tem, ou melhor, não tem um tipo de merenda escolar oferecida gratuitamente. Ela tem um local para a pessoa comprar, né? Ela está vendendo, está ganhando o dinheiro dela, certo? Bem, esse foi o nosso último slide, gente. Vocês vão ter vídeo agora, me parece que são 2 vídeos, certo? Eu não lembro. É que eu selecionei desde anteontem. Então, veja só, tem o vídeo para vocês, que aí eu vou mandar assim que eu observar que vocês, que passou aproximadamente 1 hora de relógio. Então, quando der assim 8 horas, eu estou soltando os vídeos para vocês. Ou solto até antes, né? Porque aí vocês primeiro assistam a aula, depois assistam os vídeos, tá bom? Um beijo no coração de vocês.